O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Traz a Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui na nossa matriz, Nossa Senhora Aparecida de Helena Maria, nós estamos celebrando já o segundo domingo da Páscoa. Essa leitura de hoje, a primeira parte dela, a presença de Jesus, ela vai ser lida de novo no dia de Pentecostes.
É a mesma leitura, que é quando Jesus envia os apóstolos e sopra sobre eles, dando Espírito de Deus. Mas no dia de hoje, o destaque especial na nossa leitura, ele se encontra na segunda parte da leitura, que é sobre a questão de Tomé. E a questão desses 5 cravos aqui, que representam as chagas de Jesus. São os temas principais de hoje, tanto que ele ocupa uma segunda parte inteira para tentarmos entender o que são essas chagas. Por que o evangelista João dá um destaque especial tão comprido, envolvendo Tomé, sobre esse assunto das chagas? É o que nós vamos tentar aprofundar hoje. A nossa leitura, ela inicia aqui ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Merece um pouquinho de explicação para a gente não viver em confusão, principalmente com nossos irmãos, muitos evangélicos, que destacam muito o dia de sábado, que vem do Antigo Testamento, da criação, quando disse: e no 7º dia, que é o sábado, Deus descansou. Isso percorreu todo o Antigo Testamento, o dia de descanso, o dia santo para os judeus, até a morte de Jesus. Até todo o Evangelho, Jesus presente o dia de descanso, o dia santo, o dia do encontro, é o sábado. Mas aí aconteceu alguma coisa importante que é narrada para nós aqui. Ao anoitecer daquele dia, agora aquele dia é o primeiro da semana, que passou a ser chamado Dia do Senhor e passou a ser chamado Domingo, que é do latim, que significa o Senhor, o dia do Senhor. Portanto, nós católicos, a partir dessa opção, seguindo a decisão dos apóstolos de não mais se encontrarem e fazer o dia do Senhor no dia 7º dia, que seria o sábado, mas no primeiro dia da semana, que é o nosso domingo. E assim todos nós estamos aqui, toda igreja católica se reúne no mundo todo hoje, o dia do Senhor, para celebrar e seguir agora, não mais o Antigo Testamento, Moisés e Elias, que nós vimos na Transfiguração, mas seguir aquele que a voz disse: escutem e seguem agora aquele que ele diz, que é Jesus. O que ele diz, Jesus. Portanto, nós seguimos agora um novo tempo, uma nova realidade, como foi cantado no canto de entrada. Uma nova realidade. A partir de Jesus a vida muda, porque ele nos traz alguma coisa nova, fundamental do Pai. O destaque que aparece hoje também, além disso, é a misericórdia de Deus, transmitida exatamente pelo perdão que ele quer dar para todo mundo. A segunda coisa que eu gostaria de destacar nesse evangelho é que por 3 vezes o evangelista conta aquilo que é a essência de Jesus, que é a paz. Lembram que nas leituras do Evangelho de Marcos, eu tenho falado sempre isso, precisa ficar presente, que isso é a base nossa. O que é o reino de Deus? Marcos define num verso que não aparece na liturgia de domingo, infelizmente, mas está lá no Evangelho de Marcos, quando ele disse: vivam em paz uns com os outros. Capítulo 9 de Marcos, a última frase. Portanto, o projeto de Jesus, na sua totalidade, é a paz, é trazer a paz. Aonde chega a paz, Jesus está presente. Aonde Jesus verdadeiro chega, sempre traz a paz. A paz, disse, esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Quer dizer, mostrou-lhes as chagas. As chagas é que comprovam que aquele que deu a sua vida
gerando vida nova para todas as pessoas, curando, redimindo a vida das pessoas, perdoando, e por causa disso foi levado para ser crucificado. Agora aparecem as chagas no ressuscitado. Essas chagas não foram ainda redimidas todas. Jesus redimiu o que podia enquanto estava vivendo na nossa carne conosco. Mas agora ele vai passar essa missão que ele trouxe do Pai, porque ele é o enviado do Pai, ele é o apóstolo do Pai, para nos ensinar e mostrar como é que Deus deseja que nós vivamos entre nós, na fraternidade e em paz uns com os outros. Por isso que a campanha da fraternidade que a igreja faz na Quaresma é de suma importância, porque ela pega um tema e nos ajuda a refletir como é que nós vamos trazer cada vez mais fraternidade entre todos nós humanos, não entre a comunidade apenas. Por isso que a fraternidade e a amizade social, o projeto de Jesus ultrapassa o projeto da própria igreja. Ela é missionária para levar para frente, e essa missão é dito aqui pela segunda vez, quando Jesus endereça os 10 que estavam lá presentes. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Aquilo que eu vim trazer, enviado pelo Pai, vocês aprenderam, vocês caminharam comigo nesses 3 anos, vocês são testemunhas do que eu ensinei e do que eu fiz, das minhas atitudes, da minha misericórdia, sempre curando, sempre recuperando a vida, querendo a vida concreta nossa para ser vivida com fraternidade e em paz. Agora, essa mensagem, esse envio que eu recebi do Pai, eu passo para vocês. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter tido isso, soprou sobre ele. Esse sopro, o vento, que aparece lá no primeiro capítulo do Gênesis, o sopro de Deus, que vai fazer toda a criação. Esse sopro aqui, que é de Jesus, no dia que nós vamos ler essa mesma leitura, que é o dia de Pentecostes, ele vai se tornar um vendaval. O que faz um vendaval? Quem é que segura o vendaval? O vendaval, ele vai se espalhar, ele vai embora, e ele vai visitar em todo lugar do mundo, terras, vai passar por todo lugar, sem distinção nenhuma. O sopro de Deus, agora de Jesus, esse novo que ele nos trouxe, é para todo mundo, não é apenas para um grupo pequeno. E quem vai fazer isso são os apóstolos. E essa missão dos apóstolos, ela está contida aqui com esse sopro de Deus, quando ele fala, recebam Espírito Santo. Quer dizer, um Espírito Santo que é de Deus. Isso para fazer só aquilo que faz bem, aquilo que constrói, e combater tudo aquilo que destrói. Quem tem o Espírito, um Espírito que é de Deus, sempre constrói a vida, sempre traz a paz. É o Espírito de Deus que quer o bem a todos, sem distinção. Por isso, vocês vão então e vão levar esse Espírito Santo cheios, impulsionados, aquele mesmo Espírito que Jesus recebeu no batismo e fez ele se abrir e fazer tudo o que Deus deseja para o seu povo. Esse mesmo Espírito de Deus é que eles agora vão levar para frente. Essa é considerada no Evangelho de São João como Pentecostes de São João. Pentecostes de João é essa leitura. Mas ela contém uma coisa muito importante. Ela contém o poder aqui de perdoar. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Aqui Jesus não está condicionando a sua missão e a sua paz às pessoas, aos apóstolos ou a nós. Deus quer que chegue para todos. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Esta é a missão de vocês, salvar a todos. Pecado,
no Evangelho de São João, não é esse pecado simplesmente moral que muitas vezes nós nos sentimos culpados e muita gente nem se aproxima da Eucaristia porque fez uma coisa, fez outra coisa, que com a própria Eucaristia a Eucaristia pode nos ajudar a vencer. Pecado é tudo aquilo que está funcionando errado. Pecado é aquilo que não está em ordem. A criança que nasce com defeito, isso é um pecado. E precisamos ter a mesma missão de todos nós, dos médicos, da ciência, de todos, para conseguirmos ajudar essa criança para se recuperar e voltar a viver naquilo que é considerado normal da vida do ser humano. Todas as doenças são pecados que precisam ser curadas. Por isso, todo o esforço que é feito por todos nós, e por todos os médicos, por todo mundo, para ajudar as pessoas a se recuperarem, a voltar a viver com dignidade, esse é o pecado redimido. Quem vai redimir? Somos nós, com a graça, com o Espírito de Deus, com a orientação de Deus, sempre voltado para o bem. Por isso que a ciência ela é muito importante na vida, pela inteligência que nós recebemos de Deus, de descobrir maneiras de melhorar a vida. Pecado é quando usar a ciência depois para destruir os outros. Aí é insuportável, isso não traz paz, isso com certeza não é de Deus. Tudo que nós conseguimos descobrir, evoluir, é para a construção de uma vida mais digna. Abro uma parêntese aqui para dizer para vocês, por exemplo, hoje, no dia 7 de abril, hoje é o Dia Mundial da Saúde. Nós todos sabemos como se encontra a nossa saúde. Nós todos, quando vamos na igreja, viemos aqui rezar e pedir a Deus, dar saúde. Tem sua mãe doente, pedir a Deus, fazer oração. Deus quer a saúde para todos. Por isso a misericórdia de Deus, que Ele despeja sempre sobre nós, assim como a mãe. A mãe não quer a saúde para a criança. Será que quando a criança fica doente, a mãe fica esperando e deixando a criança largada? Não, a mãe sempre quer ajudar a criança. Deus sempre quer nos ajudar. Então, nesse Dia Mundial da Saúde, o tema é Minha Saúde, Meu Direito. Faz parte do projeto de Jesus. Veja bem quantas pessoas Jesus curou. E Ele mandou seus apóstolos para continuar essas curas. E nós recebemos essa missão no nosso batismo para continuar essas curas, para continuar zelando pela saúde, não apenas nossa, minha, da minha família, não, mas de todos. Por isso que existe um projeto, deve existir um projeto num país em favor da saúde de todos. Então o tema deste ano foi escolhido para defender o direito de todas as pessoas, em todos os lugares, para ter acesso a serviços de saúde, educação e informação de qualidade, bem como água potável, ar puro, boa nutrição, moradia de qualidade, condições ambientais e de trabalho decentes e a ausência de discriminação. Essa é a vontade de Deus. Deus quer isso. Isso que traz a paz. Isso que faz todos nós vivermos em paz. Por isso é muito importante a gente dar valor a serviço de saúde que o próprio Estado nos fornece na nossa vida. Por exemplo, tem muita gente que não se interessa em se vacinar. Depois vem rezar para a saúde. Contradição grande. Como que você tem esse benefício que foi descoberto pela ciência para nos impedir de ficar doentes e você ignora? Depois você fica doente e até xinga Deus, como fazia Jó, brigava com Deus porque ficou doente. Mas você tomou as medidas necessárias? Por exemplo, aproveitar para falar da importância da vacinação, dos cuidados que nós temos que ter com a dengue, que está matando gente. O que adianta a gente ficar rezando simplesmente sem tomar as medidas necessárias? Da importância de se participar do Conselho Municipal da Saúde e da Pastoral da Saúde. Isso faz parte, a igreja tem a Pastoral da Saúde.
É para zelar pela saúde, para ajudar as pessoas a tomar as vacinas. Por exemplo, já saiu a vacina contra a gripe. Quem é que já tomou? Depois fica resfriado, depois ataca o pulmão, depois reza e reza, porque Deus me largou. Quer dizer, é uma contradição grande. Esse é um pecado. Agora, apesar disso, Deus quer nos ajudar. Deus quer nos perdoar. E Deus quer nos ajudar para nos recuperar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que cumprir a nossa missão. Nós temos que continuar curando as chagas da humanidade. Isso cabe a nós. Essa é a nossa missão. Esse é o envio que Ele está dizendo. Vão com a força do Espírito de Deus, sempre para construir a paz. Depois nós temos aqui a última parte, a questão das chagas, então, de Tomé. E o evangelista coloca essa parte para dar destaque especial, que a missão de Jesus, ela continua. As chagas que Jesus curou, que por causa dessas chagas que Ele curou, carrega as chagas e vão ficar como símbolo para sempre, para lembrar que a nossa missão é colocar os nossos dedos e a nossa mão nas chagas da humanidade. Aquilo que está estragando a vida, aquilo que está gerando problemas, aquilo que está gerando doenças, aquilo que está gerando coisas imparciais. Por exemplo, a nossa primeira leitura, aqui que foi colocada hoje, é interessante perceber. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Quer dizer, com o projeto de Jesus tinha um só projeto, todos voltados para isso. Para quê? Para a vida, e vida para todos. Aí diz, ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Portanto, era redistribuição das posses que as pessoas têm, e quando tudo é distribuído, ninguém passa fome, ninguém passa miséria, como ele conta aqui. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade. Aqui, indiretamente, ela está dizendo que quando é que o povo, ou parte do povo, passa necessidade? É quando não há distribuição certa para todos, dos bens que não são nossos, são de Deus, porque Ele é criador. Alguns se apoderam, e se apoderam mais e mais, e mais, deixando o resto sem nada, como nós presenciamos até no nosso próprio país. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-las, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído, e aqui uma chave de leitura muito importante, conforme a necessidade de cada um. Isso é fundamental. Isso define o que Jesus e os primeiros cristãos entendiam por igualdade. Igualdade não é receber todo mundo igual. Igualdade é receber cada um de acordo com a sua necessidade. Assim como a mãe faz, tem uma criança de 2 anos e um jovem de 8, 10, 15, 20 anos, e o pai e ela não divide a comida igualzinho, com o mesmo prato, com o mesmo tamanho. Não, ela vai dar de acordo com a necessidade de cada um. Para a criança pequena, um pouco. Para adolescente, um pouquinho mais. Para o jovem, um pouquinho mais. Para o pai, que trabalha pesado, dá mais. A mãe está tratando a família com igualdade, dando a cada um de acordo com o que precisa. Jesus veio ao mundo e percebeu exatamente aqueles que mais precisam, e aí que se fundamentou o seu projeto grande. Quem está mais sofrendo? É aí que Jesus está. Eu preciso ajudar essa pessoa para superar essa situação de miséria, para poder se sentir mais digna, para poder conviver melhor com os outros, para podermos ter igualdade.
Todos têm o mínimo necessário para viver, porque está recebendo cada um de acordo com a sua necessidade. Essa leitura, ela combate a primeira tentação da ganância, onde os mais fortes, os mais poderosos, os mais espertos, eles vão pegando a sua fatia e vai crescendo os seus bens e tudo que tem. Isso significa que a maioria vai ficar sem nada. Diz uma música antiga, popular, uns com tantos, outros tantos com alguns, mas a maioria sem nenhum. Jesus veio para tentar consertar essa realidade e fazer com que todos os filhos de Deus no mundo inteiro, sem discriminação, possam receber na sua dignidade aquilo que é necessário para viver. Portanto, a história de Tomé aqui é colocada para a gente dar continuidade na missão de Jesus, mostrando que as chagas continuam presentes, estão no nosso meio, estão na nossa vida. E nós, recebendo a missão de Deus com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nós temos a força para a gente ajudar naquilo que é possível e viável fazer. Por isso que a missa, ela termina assim: vão para a missão. Vão agora com essa força que recebemos aqui na palavra e recebemos na Eucaristia, vão exercer a sua missão, ajudar uns aos outros, descobrir os mais frágeis e serem solidários, criar mecanismos para criarmos uma sociedade mais digna. A leituras de hoje são muito importantes para a gente colocar os pés no chão, para não ficar nos relacionando com Deus apenas a partir de oração, que é imprescindível e muito importante para a gente ter essa força do Espírito de Deus para assumirmos a nossa missão, iniciando pela família, pelos amigos, mas não ficar presos apenas à família e aos amigos, estender a nossa responsabilidade e o nosso trabalho a serviço de todos os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,